Mas agora, o Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir a guerra entre Israel e Hamas. E quem fala nesse momento é o ministro de Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira. Vamos ouvir com tradução simultânea da Denise Bobadilha. Nós vemos que a época não é de celebração. Depois do que o secretário-geral Antônio Guterres mencionou dos horrores que aconteceram em Gaza depois do ataque terrorista de 7 de outubro e dos 48 dias de bombardeio que se seguiram, a solidariedade certamente não é a primeira palavra que vem à mente de todos. A solidariedade implica em união. E o Conselho de Segurança, nós temos de estarmos unidos em solidariedade para todos aqueles em necessidade. A situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina, é uma dos problemas mais vitais do Conselho de Segurança. Esse caso é um registro inquestionável de como buscar um interesse comum nessa batalha. No entanto, o conflito no Oriente Médio não desapareceu como nós falhamos, já que nós falhamos aqui em tratar disso no Conselho de Segurança. Nós continuamente estamos registrando ações que prejudicam a viabilidade de um Estado palestino e das resoluções, da resolução 181 de 97, do estabelecimento de dois Estados, vivendo lado a lado em paz e segurança, com ajuda mútua e fronteiras reconhecidas. A piora da situação nos últimos anos entre Israel e a Palestina não nos levou a nos unir e agir a um mundo partilhado, com paz para os palestinos, os israelenses e as pessoas no Oriente Médio como um todo. Como vimos agora, essa espiral de violências e a perda intolerável de vidas inocentes, tanto na Israel como em Palestina, é de preocupação de que esse conflito se espalhe pela região. E nós tratamos que o Conselho de Segurança deve ser responsável por trazer paz e segurança na região. Senhoras e senhores, o que é pior, nós não nos unimos no passado e nós não parecemos prontos para nos unir agora. A faixa de Gaza está sendo destruída em níveis inaceitáveis de violência. Mais de 5.000 crianças faleceram. Nós ouvimos o diretor da Unicef dizendo que a faixa de Gaza é o lugar mais perigoso do mundo hoje para ser uma criança. O número de vidas civis passa de 14.000. A tragédia das mulheres, especialmente as grávidas, é extremamente perturbadora. Os deslocamentos estão atingindo também números inimagináveis, com 80% da população de Gaza tendo de se mover. Milhares de casas foram destruídas ou estão danificadas. Hospitais foram fechados. O número de ameaças aos funcionários de ações humanitárias faz com que eles não consigam ajudar a população em água, alimentação e combustível. As violações das leis humanitárias e dos direitos humanos internacionais continuam ameaçando a infraestrutura dos civis. O número alarmante de mortes de mais de 100 funcionários da ONU é um recorde trágico na história. Sob isso, este Conselho e a comunidade internacional devem se juntar para assegurar o fim da violência, assim como para garantir que a necessidade humanitária seja mantida de forma indiscutível. Nós estamos em solidariedade com as famílias israelenses também, cujos membros inocentes foram tornados reféns. O Brasil, portanto, celebra a soltura dos reféns nos últimos dias e lamenta que tantos outros continuem reféns. Nós sentimos a dor das famílias. Nós não conseguimos imaginar que crianças sendo feitas reféns possa ser justificado de qualquer forma. Nós reiteramos o nosso chamado para a liberação segura
de todos os inocentes. O Brasil também celebra a trégua entre os países mediada pelo Catar e apoiada pelos Estados Unidos e pelo Egito. Embora essa trégua seja contingente temporária, ela permitiu a liberação de reféns e uma ajuda humanitária. Isso mostra que isso é possível e é algo alcançável. Embora saibamos dos esforços dos mediadores para conseguir esse esforço diplomático, o Brasil também celebra a trégua por outros 2 dias. A violência e o terrorismo só trazem mais ódio e alimentam um ciclo de hostilidade sem fim. Pedimos a todas as partes para que eles mantenham a esperança e os encorajem para que eles continuem dentro desse acordo. Senhor Presidente, a verdade é que ela é a primeira a sofrer quando tratamos de desescalar, diminuir a violência. Embora reconheçamos a relevância da resolução do Conselho de Segurança a 2712 de 2023 e pedimos uma pausa humanitária em corredores humanitários, o Brasil acredita que o Conselho deve fazer mais. Ele deve se unir para adotar mais ações amplas que tragam ganhos de forma sustentável e eliminem a situação catastrófica na área e traga um futuro de mais esperança à região. Como o presidente Lula disse recentemente, nós esperamos muito que esse acordo e essa trégua humanitária curta seja um sinal de esperança nessa tragédia humana e possa mostrar um caminho para a paz e possa trazer o caminho para o fim dessas hostilidades e traga paz entre Israel e a Palestina. Nós não devemos perder de vista da necessidade de tratar das causas raízes dessa crise através da diplomacia e da vontade política. Esse processo deve ser inclusivo, totalmente inclusivo, respeitando as partes interessadas. Todos os países e parceiros com influência sobre as partes devem mostrar suas responsabilidades para chegar a uma solução que dure na região. E esse Conselho deve manter a sua responsabilidade, portanto. Ter uma solução de 2 estados e qualquer prospecto de paz. Um Estado palestino vivendo ao lado, em paz com o Estado de Israel, com suas fronteiras reconhecidas internacionalmente. Esta é a realização da autodeterminação do povo palestino e é também do interesse de todos os países que amam a paz e que estão aqui nas Nações Unidas. Qualquer iniciativa dos Estados-membros que foram propostos para implementar a solução de 2 estados contam com a ajuda do apoio do Brasil. Senhor Presidente, a criação de estados para a Palestina e para Israel com paz e com fronteiras é algo que não deve ser mais negligenciado. Eu tento trazer, como tentei dizer hoje, a solidariedade não é só uma obrigação moral, é o dever do Conselho de Segurança para manter as suas responsabilidades para a paz internacional e para a segurança, conforme diz a Carta da ONU. O Conselho de Segurança deve prezar pelo bem comum de qualquer indivíduo e do interesse de seus membros. Muito obrigado. Agradeço, Excelência, Sr. Mauro Vieira, por sua declaração. Muito bem, nós acompanhamos então a fala do nosso chanceler Mauro Vieira no Conselho de Segurança da ONU. Já trago aqui para Basília Rodrigues e Jussara Soares para a gente falar um pouquinho sobre... Vou começar pela Jussara, começar ainda pelo tom do Mauro Vieira nesse momento. Ele que falou muitas vezes ali na liderança do Conselho de Segurança da ONU. Jussara, boa tarde, ainda não tinha falado com você. Boa tarde, Lu. É isso, a gente observa que o ministro, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele volta a cobrar que o Conselho de Segurança, ele assuma suas responsabilidades em buscar essa solução ali para o conflito que a gente está acompanhando aí há mais de um mês, mas também pela solução da criação de um Estado da Palestina,
que possa viver em harmonia, em paz com Israel. E ele cobra essa responsabilidade tanto do Conselho quanto dos outros países ali que têm ajudado, que têm acompanhado essa questão. Lembro, ele destaca, ontem a gente comentou aqui, qual seria o tom desse discurso, né, dessa fala dele hoje no Conselho de Segurança da ONU. E ele volta a citar uma pergunta que você me fez ontem de como seria o posicionamento dele em relação às crianças. E mais uma vez a gente observa aqui o destaque que ele dá a isso, inclusive sobre a morte de crianças ali no conflito na faixa de Gaza. Então o ministro das Relações Exteriores, ele volta, ele não está na presidência, então ele acaba tendo uma fala ali dura, né, cobra ali, mas também elogia a questão da trégua, mas diz ainda ser o suficiente. Ele elogia o fato dessa trégua mediada pelo Catar ter conseguido a liberação de reféns, pontua isso como algo muito positivo para o momento que se vive, cita também a questão da crise humanitária em Gaza, mas ele diz que ainda é o suficiente, é muito mais para avançar, e é nessa cobrança que o Brasil vai seguir aí, como a gente vinha falando, e agora o ministro das Relações Exteriores do Brasil reforça isso no Conselho da ONU, Lu. Muito bem, o Basília tem o tom diplomático, mas a gente percebe até uma certa apatia dentro do Conselho de Segurança da ONU, e eu vou usar essa palavra, pode ser muito forte, mas é porque o Conselho demorou tanto para tratar de uma resolução, e agora a gente fala de algo muito mais ambicioso, né? O nosso ministro das Relações Exteriores fala ali, qualquer iniciativa de criação de 2 estados será apoiada pelo Brasil. Óbvio, importante isso, só que o Conselho não conseguia chegar a um acordo para uma mínima votação de uma resolução para haver uma trégua temporária para evitar a morte de crianças inocentes. É uma crítica sua, uma crítica do governo brasileiro e eu acho que de muitas pessoas em todo o mundo, né? Essa demora do Conselho de Segurança da ONU em agir, em aprovar uma resolução. Tem um tic-tac na cabeça do governo brasileiro aí, personificado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Falta muito pouco para o Brasil deixar esse assento como membro não permanente no Conselho. A gente já está no finalzinho de novembro. O mandato do Brasil só vai até o fim deste ano. Então, tem cerca de 1 mês pela frente em que o Brasil precisa aproveitar todas as oportunidades de fala, seja como um representante do Conselho ou em discursos, como a gente viu mais cedo, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para enaltecer esta cobrança pela pacificação e por uma solução da crise, da guerra nesta região que é disputada por Israel e Hamas. O governo brasileiro vê, e não é a primeira vez que fala isso, a guerra com resultados sem precedentes e que acabou produzindo consequências, inclusive, irreparáveis. Há uma preocupação do Brasil em se fazer ouvido, em ser esse condão pela pacificação e também esse aperto, esse puxão de orelha dentro do Conselho de Segurança da ONU, porque está faltando muito pouco tempo, porque as pessoas continuam morrendo, apesar dessa trégua. O Brasil quer, na prática, que a resolução aprovada pela maioria dos países, inclusive pelo próprio Brasil, gere efeitos concretos para todos os lados, né? Há uma preocupação de que tanto israelenses quanto palestinos sejam alcançados pelos efeitos benéficos dessa resolução tardiamente aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. O Brasil avalia que é uma proposta aquém das expectativas para 2 meses de guerra e também para o tamanho, a envergadura do papel do Conselho. Então, a ONU poderia ter feito mais por meio do seu Conselho de Segurança, inclusive aprovando aquela proposta brasileira que era muito mais ampla, mas foi vetada pelos Estados Unidos. Aí ele não cita, né, e até de
diplomaticamente, a gente esperaria isso mesmo. Ele não cita nominalmente nenhuma nação que tenha se colocado como um contraponto ou uma barreira para aprovação dessa resolução mais cedo. Ele chama a atenção para a responsabilidade do Conselho de Segurança. É como dividir responsabilidades. Todo mundo, sejam os 5 integrantes natos, os 5 integrantes permanentes, quanto os outros que estão aí nessa condição de temporários, como o Brasil, todo mundo é responsável pelo avanço e consequências dessa guerra, não apenas Israel e Hamas. O Brasil tem preocupação com isso, de que esta proposta que ficou aquém das expectativas consiga, de alguma forma, expressão utilizada pelo Brasil em nota recentemente publicada pelo Itamaraty, consiga, de alguma forma, mitigar os danos dessa situação abominável pela qual passam tanto israelenses quanto palestinos. Muito obrigada, Basília Rodrigues e Jussara Soares.